assistem, os que estão aqui presentes. Cumprimento, antes de mais nada, as ilustres professoras que me ladeiam, professora Eunice de Jesus Prudente, uma amiga de muito tempo. Não vou falar antiga nem nada, vou falar uma amiga de muito tempo, que eu privo da amizade dessa mulher maravilhosa. Professora da USP, integra a Comissão de Direitos Humanos, também da mesma universidade, secretária municipal de Justiça do município de São Paulo. Atua em direitos humanos, cidadania, negros, e foi homenageada recentemente com um livro chamado Direitos Humanos, Democracia e Justiça Social. Então, não preciso falar mais nada, né? Uma grande mulher, uma guerreira dos direitos da mulher, que bem representa a nossa universidade aqui. Apresentar aqui à minha direita a professora Juliana Izar Segala, doutora, professora, advogada, membro da diretoria da Coalizão Nacional das Mulheres e autora de um livrinho que eu recomendo a todos que comprem. Chama Inclusão Não é Favor, Nem Bondade. Ela vai depois, acho que mostrar aí para quem nos assiste. Bom, dividimos o tempo aqui em meia hora para cada um, para cada expositor, e a mim me coube a coordenação dos trabalhos, não por mérito algum, mas por estar sentado aqui no meio, né? Então, me coube essa posição geográfica à mesa, tanto para dirigir os trabalhos. Eu queria começar dizendo o seguinte: eu vou apresentar uma história das conquistas das mulheres ao longo dos tempos. Eu tenho um livro que está aqui, né, chama As Desigualdades Sociais, a Mulher e a Liberdade no Direito. É um livro que eu fiz uma pesquisa, e é já de algum tempo, não é de agora, não. Eu não esperei as mulheres se movimentarem, de 2020. Então, como é que está a situação hoje, né? Então, nós vamos fazer um breve comentário aqui sobre a história da conquista dos direitos. Veja, em 1879, pela primeira vez, a mulher consegue acessar as universidades. Em 1910, ela consegue se inscrever num partido político. Em 1932, consegue o direito ao voto, através de uma luta muito grande da Berta Lutz. Depois, 62, Estatuto da Mulher Casada. A mulher começa a se independer do homem. Depois vem o divórcio. Ela se independe e aí se separa, querendo. Em 1985, criada a Delegacia da Mulher. Em 1988, vem a igualdade com os homens através da nossa Constituição Federal. Depois de tantos problemas que tiveram as mulheres com os homens, com o domínio masculino de tudo, veio a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Depois, a tipificação, em 2015, tipificação do feminicídio, Lei 13.104 de 2015. Depois, a importunação sexual. Depois, identificando o crime de violência política. E também, em 2022, agora, a Lei Mariana Ferrer, fruto de um desaforo, de uma humilhação que foi submetida a Mariana Ferrer numa audiência pública. Vejam só, né? Então, sobreveio essa lei para disciplinar como as mulheres têm que ser tratadas, né? E nas audiências públicas, e não podem sofrer esse tipo de humilhação. Mas os problemas perseguem, continuam. Vejam bem, eu tenho esse jornal aqui, que é de 26 de março agora, portanto, 2 dias atrás. Mulheres recebem 19,4% menos que homens, diz o relatório. Quer dizer, o problema continua, né? Diminuiu. Houve grandes conquistas. Mas eu vou apresentar aqui, ao lado da colocação dos problemas, eu vou colocar aqui como é que isso evoluiu ao longo dos séculos. Então, eu vou iniciar a coisa por uma análise da Grécia, né? Nossa civilização toda, a nossa cultura advém da Grécia. Nossa filosofia vem de lá, a democracia vem de lá. Inúmeros institutos foram legados pelo gênio grego. E lá a mulher era confinada, no gineceu. Ela ficava fora de tudo, não tinha direito à participação política alguma, salvo, eventualmente, iam as chamadas tesmoforias, né? Que eram os festejos reservados a mulheres casadas. Não tinham nenhuma receptividade na sociedade grega. A mulher na tragédia foi extremamente ridicularizada. A tragédia grega tem textos notáveis, maravilhosos, mas um deles, veja só,
o que diz Eurípides em Hipólito, na tragédia de Hipólito. Ele diz o seguinte: nunca estarei farto de odiar as mulheres. E continua: e alguém as ensine a ser ponderadas ou permita-me pisoteá-las para sempre. Vejam isso, civilização grega, não é? A mulher, então, não tinha qualquer participação na cidade grega e continuou o mesmo problema na cidade romana. Elas eram afastadas, elas não iam, não podiam ir. Na Grécia, ao ágora. E aqui, em Roma, elas não iam às praças públicas. Não lhes cabia discutir nada em praça pública. Apenas quem sobressaía nesse confronto todo eram as chamadas hetairas, que eram as prostitutas estrangeiras que vinham e se impunham por sua beleza e pela sua inteligência. Ficou famoso o caso de Aspásia, que era amante de Péricles. Péricles, o grande chefe no auge da civilização grega, né? Foi Péricles quem dirigia toda a civilização grega, a época grega. E ele tinha essa amante que dava palpite em tudo. E ela praticamente administrava a cidade pela palavra de Péricles. Então, vejam, sutileza da mulher, já demonstrada naquela época. Depois teve a Hipárquia, que era uma filósofa, e Hipácia. Esse tem um texto dela, tem um filme chamado Hipácia, interessantíssimo, tá? É de fácil encontrar esse filme, em que ela era uma filósofa e uma astrônoma. Ela dava aulas na faculdade da época, né? E foi muito perseguida pelos cristãos. Veja bem, quando começou lá o problema da cristandade, eles invadiram e ela era uma espécie de guarda da biblioteca de Alexandria. Foi invadida e destruída, foi toda incendiada por força disso. Mas essa mulher era respeitadíssima no âmbito da sociedade grega da época. Depois, também, ainda na Antiguidade, temos mulheres famosíssimas. Atossa, rainha persa, que amparou o filho Artaxerxes, que teve uma derrota violenta no campo de batalha, perdeu. Eles eram milhares e milhares de gregos para enfrentar o exército pequenininho dos gregos e foram derrotados pelos gregos. E ele perdeu o rumo, ele era o grande líder, o grande chefe da comunidade persa, e Atossa foi quem o amparou nesse trágico acontecimento para eles, porque perder uma guerra daquela não era fácil. Depois, tem uma trilogia também aqui dos tragédias gregas, de Ésquilo sobre Orestes, que é notabilíssima. São três tragédias. Na primeira delas, ele narra quando os gregos quiseram partir para cima de Troia, os deuses paralisaram os ventos. E foi consultado o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos diz: então tem que ser sacrificada a filha do rei. E o rei mandou matar a filha. O rei, quem era? Agamenon, o todo-poderoso comandante de todo o exército grego. Matou Ifigênia. Ali ficou claro, a mãe não gostou da brincadeira. A mãe era Clitemnestra, não gostou disso. E quando Agamenon volta da guerra de Troia, todo glorioso, o chefe, imagina o chefe, o comandante de todo aquele exército de milhares e milhares de homens, ela o mata, junto com seu amante. Ela já estava vivendo com outro, e mata Clitemnestra. A filha deles era Electra, e aí tem peças notáveis sobre Electra, não só grega, mas também peças redigidas na civilização francesa, e que buscava vingança através de Orestes. Então, são peças maravilhosas, espetaculares de se ver. Mas a maior de todas as peças, né, eu deixei por último, é a tragédia de Antígona. Antígona tem toda uma historinha, mas eu conto isso em um segundo. Édipo, depois vira essa grande comédia, Édipo Rei. Édipo, o nome Édipo vem do probleminha que ele tinha na perna, porque quando ele nasceu, os pais haviam a previsão de que ele iria matar o pai, e iria se casar com a mãe. Então, o pai, que era o rei de Tebas, pega um empregado dele e fala: olha, leva isso para o mato e deixa esse moleque lá que vai morrer, que eu não quero isso aqui. O cidadão ficou com dó da criança, entregou para o rei da cidade vizinha, para criar. Olha, tem aqui essa. E o rei o adota como filho, mas ele não era filho daquele.
Bom, quando ele adquire a sua maturidade, ele sabe da previsão do oráculo, que ele iria matar o pai, então ele pensando que era pai do outro rei, ele foge, ele sai de casa e vai em direção a Tebas. E o que ele encontra no cruzamento de Tebas? O pai que era o rei da outra cidade. Ele mata o pai e havia lá a tradição que se quem resolvesse o problema de uma esfinge seria o rei e teria que casar com a mãe, teria que casar com a rainha. Ele resolve o enigma que a esfinge lhe propôs, vai para Tebas, é recebido como herói, casa-se com a mãe, casa-se com a rainha, que era a mãe dele. Então é tragédia mesmo, tragédia daquelas bravas mesmo. Aí ele casa com a rainha e tem 4 filhos, né? E uma delas é Antígona, não vou falar dos outros, porque aí fica muito longo. A Antígona, então, onde ela se revela a grande mulher da época. Né? Por quê? Porque houve uma batalha em que disputaram o trono dois de seus irmãos, Polinice e um outro que eu não me lembro o nome agora. Entram em confronto e os 2 morrem na batalha. O rei, que assume, diz, vamos enterrar o Polinice, e o outro, não, vamos enterrar o outro, e o Polinice vai ser ficado aí para ser comido pelas feras. E ela então se levanta e fala, não, eu não vou deixar meu irmão fazer isso, sofrer essa humilhação, porque todo grego tem direito ao seu enterro. E aí o rei fala, não, mas ele não vai, é um decreto meu, que ele vai ficar aí para ser comido pelas feras. E ela tem uma frase notabilíssima em que ela diz, nunca pensei que o decreto de um mortal pudesse revogar o direito dos deuses. Né? Quando eu quero explicar para os alunos, normalmente em aula, o que é regra, o que é princípio, eu uso essa imagem. Por quê? Porque o decreto é o princípio, é a regra, é a regra que pode ser mudada a qualquer hora. O princípio não. O princípio é o que fundamenta o direito, não é? Então, aqui neste pedaço, Antígona dá lições notáveis para ele. Depois aí tem toda uma tragédia, ela se suicida, o namorado, que era filho do rei, também se suicida. Bom, aí já não interessa mais, porque não perde aqui um pouco o objetivo do que eu ia contar, do que eu estou contando aqui. Enfim, essa foi, na minha visão aqui, a maior de todas daquela época. Ela enfrenta o rei. Ela enfrenta o rei e diz, não posso aceitar a determinação do rei, porque isso agride os direitos dos deuses. Ou seja, os direitos humanos, vamos dizer, traduzir isso para hoje, né? Os direitos humanos, os princípios gerais de direito, tudo isso aí é o que ela representa naquela época. Depois, em Roma, já começa com violência, né? Começa contra quem? Contra as mulheres, claro, né? Não podia ser diferente. Começa com o rapto de Sabinas. Os romanos não tinham mulheres, precisavam disso, faz uma festa, sequestram as Sabinas, bom, e aí eu não vou também contar toda a história, que fica muito longo. Depois tem o estupro da Lucrécia. Primeiro se instaura em Roma o reinado, depois tem a república e depois tem o império. São 3 fases da civilização romana. Na primeira fase, ela era o reinado e o rei fazia o que queria. Dentre disso, ele estupra Lucrécia. Foi onde houve uma brutal revolta de Brutus, não aquele Brutus que matou o Júlio César, mas outro Brutus, que então mata, que expulsa, acaba com o reinado e começa então a república através de 2 cônsules eleitos anualmente. Virgínia é uma outra mulher também, que foi morta pelo pai para evitar que ela fosse estuprada por alguém. Porque os reis daquela época eram violentos, como hoje também ocorre em todos os lugares. Estamos vendo aí mulheres sendo estupradas a todo instante, a toda hora. Né? E na época era a mesma coisa. Então, um dos objetivos desse curso aqui, muito bem dado pela Associação dos Advogados, é exatamente, durante esse mês todo, e hoje nós encerramos o curso, é chamar atenção para essa violência que existe ainda hoje contra a mulher. Isso não tem nenhum sentido, nada, nenhum. Porque somos todos iguais. Não há diferença nenhuma de etnia, de sexo, nada disso, gente. Todo mundo é absolutamente igual. Todos têm o seu espaço na nossa sociedade. Infelizmente, isso não ocorre. Né? E daí o meu livro também chamado Desigualdades Sociais. Bom, aí vem... em Roma também surge outro assunto interessante, né? Quer dizer, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Vejam que frase doida, né? Frase louca, mas é real.
Porque o César era o César, ele era o grande imperador, ele que instaura o império, né? Era o grande imperador, ele era um cônsul, mas foi homenageado com o império, embora ele não tenha aceitado a coroa diversas vezes. Mas ele repudiou a mulher. Repudiou por quê? Porque surgiu um boato que o Cláudio, que era um secretário dele, um amigo dele, teria se aproximado da mulher. Então, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Aí surgem as religiões, né, que já começa também com tragédia. Né? A religião católica, a religião cristã, por exemplo, a Bíblia, na verdade, a Bíblia, a mesma que serve para os judeus, os 5 capítulos primeiros da Bíblia, que são os livros judaicos, né? Tem lá Judite, que matou Holofernes. Tem Salomé, vejam, tudo em prejuízo da figura da mulher. Salomé pediu a cabeça do João Batista, né, a Herodes Antipas, e ele concede. Dalila fez o quê? Dalila traiu Sansão. E a rainha de Sabá seduziu Salomão, que era rei. Violência atrás de outra, quer dizer, essa é a história toda, né? E aí veio o cristianismo, né? Que a mulher nasce da costela do Adão. Depois veio Madalena prostituta. E Paulo, numa das cartas aos Efésios, ele diz: o marido é a cabeça da mulher. Olha onde ele coloca a mulher, né? Tem até a doutrina paulina, que é isso aqui, mais ou menos, né? E modernamente, bem modernamente, mas eu continuo a história já, Chimamanda Ngozi Adichie, ela dá resposta a todos esses problemas aqui, dizendo que a história cria estereótipos e fazem tudo parecer uma única história e ela rouba a dignidade das pessoas. Esse texto está num livro chamado O Perigo de uma História Única. Bom, aí você passa na Idade Média. Na Idade Média tem o quê? A Lei Sálica, que proibia a mulher de exercer qualquer cargo de direção e muito menos ser imperatriz ou coisa desse tipo. Vejam, coisa absurda, né? Mas a Lei Sálica proibia e nenhuma mulher conseguia assumir isso. E aí começam também, vejam, uma autora bem moderna, Silvia Federici, uma grande líder aí das mulheres, né? Ela escreve um texto chamado Caliban e a Bruxa, onde ela comenta, ao lado de outras coisas também, a figura de Joana d'Arc, né? Uma mulher fantástica, fantástica. Tem livros e livros sobre Joana d'Arc, em que ela recebe luzes, que ela supõe imaginar luzes, então vai entronizar o rei. Ela vai ao Delfim e coloca a coroa na cabeça do Delfim, transformando-o em rei da França. Também no Egito houve mulheres notáveis, Cleópatra e Hatshepsut. Cleópatra conhecida de todos, né? Inclusive o filme que passa com uma das grandes atrizes aí de todos os tempos, né? E depois, Catarina da Rússia, Catarina Grande, uma mulher maravilhosa, que foi uma mulher que integrou o iluminismo, chamou para lá Voltaire, chamou de Diderot, e fez uma grande atuação na Rússia. Na Inglaterra, Elizabeth I, a rainha virgem, né, que ficou virgem para poder gerir a Inglaterra. E geriu. Tanto é que teve a batalha contra a Espanha e que ela venceu. A Espanha apoderou a invencível armada que vai em cima da Inglaterra e a rainha Elizabeth, ela derrota a invencível armada. Na Inglaterra também temos uma frase interessante de Shakespeare, né? Fragilidade, teu nome é mulher. Então, ele também tinha essas restrições, embora não com tanta agudeza. Mas em King Lear, ele também coloca a mulher como uma mulher que ilude o rei a assumir, ilude o marido a matar o rei e assumir o reinado. Na Revolução Francesa, Charlotte Corday dá uma de brava e mata Marat, que era um dos grandes líderes da Revolução Francesa. E aí eu faço um parentezinho aqui para poder falar de John Stuart Mill. Este homem realmente me impressiona cada vez que eu pego um texto dele. Ele, na época, ele escreveu um chamado A Sujeição das Mulheres, 1869. É o primeiro grande texto que eu vejo. Ele diz o seguinte: o princípio do movimento moderno na moral e na política é o de que só a conduta, e nada mais do que ela, confere direito ao respeito. Vejam, 1869.
o princípio do movimento moderno na moral e na política é o de que só a conduta, e nada mais do que ela, confere direito ao respeito. O que não é o que os homens são, mas sim aquilo que fazem, que autoriza a sua pretensão à deferência dos outros. E, acima de tudo, que é no mérito e não no nascimento que se funda a única reivindicação legítima do poder e autoridade. Esse homem foi notável, esse texto dele realmente é precioso. E mais, em 1869 ele propõe o voto para as mulheres. Vejam que visão de futuro que esse cidadão tinha, né? E agora eu falo rapidamente ainda, não quero tirar de vocês o prazer de ouvir essas mulheres maravilhosas que me ladeiam, de algumas mulheres modernas notáveis. Flora Tristã, né, foi uma delas, feminista pública, escreveu um livro notável chamado Peregrinações de uma Pária. E quem tiver curiosidade em saber da vida dela, conectada com um dos maiores pintores de todos os tempos, né, que pintou no Tahiti, veja o livro de Mário Vargas Llosa, El Paraíso em la Otra Esquina, que é um livro notável, e quando ela conta, porque esse pintor era neto dela, da Flora Tristã. Então ele conta a vida dos dois em paralelo. É muito interessante esse livro. Falar de Louise Michel, poetisa e ativista política, anarquista e militou na Comuna de Paris. Mulher espetacular. Rosa de Luxemburgo, quem não conhece aí? Bom, os comunistas eu suponho que os socialistas devem conhecer, e muito, porque foi a grande expressão feminina da época do comunismo, né? Ela escreveu um deles chama Reforma ou Revolução e a Acumulação do Capital. São livros ainda bastante atuais. Depois, Frida Kahlo, né? Frida Kahlo, artista mexicana, eu visitei a casa dela agora, revisitei, terceira vez que eu fui à casa dela ali na cidade do México. Realmente uma mulher notável, né? Notabilíssima, de uma fibra sensacional. Ela foi logo quando era jovenzinha, 17 anos, se não me engano, ou 15, ela foi atropelada e entrou um ferro do ônibus, entrou aqui, furou o útero dela, não podia ter filho. A partir daí, ela pinta deitada com um monte de aparelhos ortopédicos e começa a pintar. E aí se apaixona pelo grande pintor mexicano e vive com ele uma vida tumultuadíssima. Depois, quando eles recebem Trotsky no México, ela tem um caso com o Trotsky. Então, veja uma mulher notabilíssima, toda torta, mas vibrante, ativa, grande pintora. Hoje não se pode falar em pintura feminina sem falar em Frida Kahlo. Aí vem um marco na conquista das mulheres que se chama Simone de Beauvoir, o segundo sexo. Não era mulher, ela foi colega de faculdade do Sartre, viveram juntos. Até hoje ninguém afirma se eles tiveram uma vida em conjunto ou não, mas cada um tinha a sua independência própria, cada um tinha os seus casos, tanto ele quanto ela. Enfim, mas uma mulher que escreveu O Segundo Sexo, ela diz, ninguém nasce mulher, faz-se mulher. Né? É uma frase também fantástica que serve muito para hoje. Depois tem Beth Friedan, participação ativa nos Estados Unidos e que criou o movimento do Women's Liberation. Nesse meio todo, vem mulheres que se distinguem muito no mundo da política, no mundo social, no mundo cultural, como Catherine Deneuve, Jean Moreau, Françoise Sagan, Marguerite Duras, todas ótimas escritoras, maravilhosas escritoras. E vindo agora para o contemporâneo, né? Bom, já termino por aqui. Então, nós temos os grandes problemas do momento: aborto, operações transexuais, feminicídio, homossexualidade, participação no mercado de trabalho, participação política e partidária, e político-partidária, e reconhecimento da distinção entre sexo e gênero. Quando eu fui deputado, nós tivemos lá um problema do aborto. Eu dei um voto enorme, sustentando e fiz uma pesquisa em todos os países, quase todos os países do mundo, e vi que nos Estados Unidos, até uma recente decisão da Corte Suprema, o aborto era liberado, não tinha problema nenhum, a qualquer hora. Agora, a Corte Suprema disse que não, cada estado decide o que quiser. Então, alguns estados proibiram o aborto, outros não proibiram o aborto. Na Europa, em todos os países aqui que a gente tem a convivência nossa e transacionamos com o nosso direito com eles, Itália, França, Portugal, tá?
a Alemanha, todos eles, o aborto é permitido até a 4ª semana de gravidez, né? Então, até um X período pode fazer o aborto, a partir dali não pode mais. Aí é a opção da mulher. Então, quando ela logo que ela fica grávida. Nas operações transexuais, eu era deputado e veio um caso para mim, um projeto de lei desses aí. Eu dei um parecer absolutamente favorável. O projeto era do Bonfim, de um deputado aqui de São José dos Campos. Era um deputado, um médico, que fez um projeto espetacular, permitindo as operações, e eu banquei isso. Sobre homossexualidade, eu dei um voto no Congresso, cerca de, 300 páginas, que virou um livro, né? Virou um livro chamado Homossexualidade. Teve uma primeira edição, segunda edição, depois não foi mais editado. Onde eu faço uma análise mitológica, bíblica, que não há nenhuma restrição religiosa a isso. É isso que eu quero ressaltar. Há um fato, né, em que a Bíblia relata, isso é bom que todos saibam, que haja bastante divulgação sobre isso, porque um dos argumentos que se usa no Congresso para não deixar passar é exatamente que a Bíblia condena. Então, o exemplo citado é esse. Quando foi jogado o anátema sobre a cidade de Sodoma, Sodoma realmente era uma farra total, 2 anjos vieram à casa de Lot para dizer para ele, olha, sai da cidade, vai para outro canto. 2 anjos. E era hábito lá da cidade, era o comum da cidade, de conhecer as pessoas, conhecer entre aspas, que era exatamente ter a relação sexual com elas. E quando eles chegaram na casa de Lot, o pessoal foi até lá, a cidade inteira. Queremos conhecer os seus amigos, solta eles para cá. E aí há um lance meio estranho, em que o Lot diz, não, eles não, mas eu ofereço minhas filhas. Bom, aí já é um negócio que eu vou passar por cima disso. Mas eles queriam os 2 homens. Só que eram 2 santos, 2 anjos, que teriam sido mandados ali. Quem é religioso acredita nisso tudo, eu não acredito, mas enfim, esse é o fato que está na Bíblia, né? E aí, então, eles dão esse fato como homossexualidade. Aí é estupro, não tem nada de homossexualidade aí. Aí é estupro, né? Porque antes, até há pouco tempo, também não existia estupro masculino, mas agora já tem. Então, agora estupro é feminino e masculino para todo mundo. Então, esse argumento cai. E eu analiso isso no meu texto, eu faço uma análise mitológica da existência da homossexualidade a vida toda. Grécia e Roma, por exemplo, não havia homossexualidade. Por quê? Porque não se falava nisso. E era absolutamente comum o relacionamento entre uma pessoa de idade com um jovem. Homens, 2 homens. Era normal, era o normal isso. Quem não tinha, não se prestigiava perante a sociedade. Essa era a sociedade grega. Era o Erastes e o Erastóstenes, que eram os 2, era o homem e o jovem. Por quê? Porque eles entendiam que esse relacionamento servia para preparar o jovem para a vida futura. Então, não se falava, não existia homossexualidade. Quem cria esse problema realmente é a religião. Quando vem o cristianismo, cria esse problema todo, né? Bom, vamos passar por cima, que eu já estou em cima do meu horário. Participação no mercado de trabalho, já vimos a recente notícia de jornal, que as mulheres ganham até hoje menos que os homens. Participação político-partidária, isso é interessante porque houve a lei que criou, que obriga os partidos políticos a terem 30%, pelo menos, de mulheres como candidatas. E aí, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mandou, bom, já que são 30% de mulheres que vão obrigatoriamente participar da vida política, tem 30% dos recursos do partido para elas. Então, elas podem se candidatar e tem dinheiro. O que está faltando? Faltando um chamado às mulheres para a participação política. Tem dinheiro e tem espaço nos partidos. É só entrar. E, claro, participação social, conquista de voto. E eu fui candidato 3 vezes a deputado federal, me elegi em 2. Mas eu sei bem o que é o trabalho de pedir voto. É do pessoal não te dar a mão, você estende a mão para o cara não te dá a mão. É o cara de te ofender, de xingar, você é ladrão, né? Você só vem aqui em véspera de eleição, pode sumir daqui. Então, você ouve muito desaforo. Não é fácil. Para o homem ouvir isso, imagina para a mulher também, né? Então, a vida política é difícil, mas tem que enfrentar. Para resolver os problemas, para discutir os problemas nacionais, tem que ir para a vida política. E mulheres contemporâneas. Eu vou falar agora sobre alguns textos
notáveis, né? Notáveis. Angela Davis, ativista política, um livro dela, A Democracia da Abolição, notável. Judith Butler, Problemas de Gênero. Séverine Aufray, esse só tem em francês, chama Une Histoire de Feminisme. Silvia Federici, eu já falei dela, Caliban e a Bruxa. Toni Morrison, Nobel de Literatura, em 1993, com um livro chamado Olho Azul. É um livro espetacular, espetacular. E Chimamanda Ngozi Adichie, que hoje, O Período de uma História Única, e Cynthia Arruzza, que tem um livro chamado Feminismo para 92%, um manifesto. Bom, está aí o que eu queria lhes dizer dessa guerra da afirmação da mulher na sociedade. Agora, não pode ficar parada. A mulher está conquistando espaços muito interessantes, muito importantes, não só na vida privada, nas comunidades, mas também na vida pública, mas isso não pode parar. Ela tem que continuar sua briga, ocupando os seus espaços. O espaço, como eu disse aqui, na vida política, tem garantias para isso. Agora, tem que ir para a guerra. Não pode se acomodar em hipótese alguma. Então, eu queria, com essa minha fala, prestar minha profunda homenagem a todas as mulheres do país, agradecer à ASP por ter feito esse convite, esse mês de atividade, para que todos esses temas, eu assisti algumas das palestras aqui, eu assisti uma Maria Eduarda, do Rio de Janeiro, muito interessante, da minha vice-presidente lá da faculdade, da Ana Elisa Bechara, todas mulheres notáveis. Então, essas mulheres todas, as que estão aqui, as que nos assistem por vídeo, têm que partir para a vida pública. É onde você tem a grande chance de mudar a sociedade. Mudar a sociedade. Ou em cargos relevantes, que as mulheres têm toda a condição intelectual, física, de ocupar todos esses espaços. Termino aqui a minha exposição, para não tomar tempo dessas mulheres brilhantes que aqui me ladeiam. Então, desde já, para não perdermos tempo, eu passo a palavra para a Juliana, para que ela faça aí sua comunicação, também no prazo combinado. Bom, boa noite a todos que nos assistem presencialmente, virtualmente. É uma honra estar aqui nesta casa, ladeando grandes nomes do direito. Assim, eu digo que é uma emoção, porque, afinal de contas, são ícones, né? Professor Regis, professor Eunice, são ícones do direito, nós aprendemos muito com eles, e é uma honra, viu, professor Regis, eu agradeço o convite por ter lembrado da diversidade dentro da mulheridade. As mulheridades são múltiplas, as mulheres são diversas, e quando recebi esse chamado, esse convite, me senti extremamente satisfeita por ter sido lembrado das mulheres com deficiência. Então, eu vou pedir a licença para fazer minha audiodescrição, como sempre faço em todas as palestras que dou, como um incentivo, inclusive, de que nós possamos perceber que, dentro da diversidade humana, existem aspectos da comunicação que precisam torná-la mais acessível a todos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados castanhos, com algumas mechas. Estou usando uma blusa preta com bolas brancas, um óculos, um brinco verde e branco, um batom avermelhado. É possível também enxergar minhas mãos, que tem batom vermelho, que tem esmalte vermelho, né? Desculpa, né? Batom na mão vai ficar complicado. E uso um colar de girassol estrategicamente para mostrar às senhoras e aos senhores que nos assistem, que talvez não conheçam o colar de girassol, que é símbolo das deficiências ocultas, daquelas deficiências que são invisíveis. Na minha audiodescrição, eu fiz uma série de descrições de características físicas minhas. No entanto, nenhuma dessas características me definem ou podem vir antes da pessoa que é a Juliana. Além dessas características, eu tenho algumas outras, como a deficiência auditiva
severa no ouvido esquerdo, profunda no ouvido direito, então faço uso da leitura labial. E sou recentemente diagnosticada uma mulher autista. Autismo tardio. Aos 44 anos, eu recebi meu diagnóstico de mulher autista. A partir do diagnóstico dos meus filhos, é que nós começamos uma investigação. E aí nós vamos tratar um pouquinho disso no decorrer da nossa fala, para que se perceba que até mesmo na questão diagnóstica as mulheres são invisibilizadas. Mas eu começo, então, aqui a nossa conversa, a nossa reflexão, perguntando, já que a minha fala é sobre mulheres com deficiência e o direito, quem são as pessoas com deficiência e, por conseguinte, as mulheres com deficiência? A OMS estima que 15% da população mundial tenha alguma deficiência. Isso significa mais de 1 bilhão de pessoas. Ou seja, não dá para dizer que ter deficiência é algo incomum ou é algo anormal. Aliás, o conceito de normalidade ele precisa ser revisto, né? E Caetano Veloso já dizia na música Vaca Profana, de perto ninguém é normal, não é? Esse conceito de normalidade e de gente estar dentro de um padrão precisa ser urgentemente revisto. Padrão é para coisa, não para gente. Então, essa corponormatividade que se exige das pessoas é algo muito cruel da humanidade e que nós nos exigimos, né? Mas vamos lá. Eu comecei dizendo que as deficiências são algumas das minhas características que formam o todo que compõe a Juliana. Assim como o meu cabelo castanho, encaracolado, não me define, a deficiência auditiva também não me define. Tudo isso faz parte de um conjunto único e exclusivo, assim como todo ser humano é um conjunto único e exclusivo de capacidades e limitações e além de outras características. Todos somos conjuntos únicos de capacidades e limitações. Não é porque talvez a limitação de quem tem a deficiência tenha nome, significa que ela seja maior ou que ela seja pior do que a limitação de quem não tem deficiência. Ela só tem nome. Então, isso é um alerta para que a gente veja a primeira pessoa, depois da deficiência. As mulheres com deficiência, elas são maioria entre a população com deficiência. E, dentre essa maioria de mulheres, nós temos as mulheres negras como um índice maior. A maioria das mulheres com deficiência são negras. Então, vejam, eu já estou mostrando para os senhores a questão dos marcadores sociais, das interseccionalidades que encontram, né, que atravessam a vida da mulher com deficiência. Tem se popularizado, felizmente, a expressão capacitismo, que é o preconceito em relação à pessoa com deficiência. E olhemos para o radical da palavra capacitismo, vem de capacidade. Você olhar para a pessoa com deficiência e achar que ela não é capaz. E, da mesma forma como o machismo é estrutural e o racismo é estrutural e estruturante na nossa sociedade, o capacitismo também é parte dessa estrutura. Isso significa que ele molda a forma de pensar, ele molda culturalmente e nos faz ter vieses inconscientes quando estamos diante de alguém com deficiência. Pergunto, faço uma indagação para que os senhores pensem e as senhoras pensem, e sem medo de errar, eu tenho a resposta. Quando se está diante de alguém com deficiência, qual é o primeiro sentimento que lhes vem? Eu arrisco, sem medo de errar, dizer que, muito provavelmente, o sentimento é de pena. É de pena como se aquela pessoa tivesse recebido uma sentença de infelicidade, de incapacidade, de sempre dependência. Enfim, e por que vem esse sentimento? Porque é estrutural e vem esse viés inconsciente. É interessante a gente pensar, e eu faço parte de alguns movimentos, né, sociais, em especial de mulheres,
E quando a gente está num movimento assim, eu sempre pergunto, o seu feminismo, ou a sua forma de enxergar a vida, também enxerga as mulheres com deficiência? Eu digo isso porque, se nós pensarmos, em 1970, por exemplo, quando começa aqui no Brasil, né, a movimentação do feminismo na sua segunda onda, em 1970, aqui no Brasil, também começa uma movimentação política das mulheres com deficiência, das pessoas com deficiência, mas, em sua maioria, mulheres com deficiência, e que vem mostrar, assim, enquanto o feminismo de 1970 estava querendo trazer questões muito importantes, como a independência da mulher, a autonomia corporal, as mulheres com deficiência estavam lutando para serem reconhecidas, terem acesso a tratamentos e uma série de outras coisas. Inclusive, demonstrar a capacidade, por exemplo, de ser mãe. Enquanto o feminismo, em 1970, já discutia o direito de escolha da mulher de ser mãe ou não, até hoje, em 2024, as mulheres com deficiência, elas precisam provar que são capazes de serem mães, por exemplo. Porque, quando uma mulher com deficiência engravida, não são poucas as indagações expressas ou não a respeito. Como é que ela vai cuidar de alguém se ela tem deficiência? Como é que ela vai dar conta disso? Enfim, existem duas formas, na verdade, mais de duas formas, mas eu quero falar especificamente de duas formas, dois modelos de enxergar a deficiência que coexistem ainda hoje e estruturam, fundamentam, alicerçam as políticas públicas em relação às pessoas com deficiência. O modelo médico da deficiência enxerga a deficiência como uma questão, um problema, e a palavra problema, do indivíduo, no máximo da sua família. E esse indivíduo que tem deficiência, e aí nós lembramos, né, a maior parte da população com deficiência é de mulheres. E por quê? Porque talvez esteja relacionado, inclusive, à questão da expectativa de vida. As mulheres vivem mais, então têm maiores chances de deficiências adquiridas, por exemplo. Também há uma ligação, e depois nós vamos falar sobre isso, né, numa outra oportunidade, a respeito da ligação íntima entre deficiência e pobreza, mas não vem ao caso. Mas, enfim, o indivíduo que tem deficiência, no modelo médico, é ele que tem que se esforçar para se normalizar, para se integrar no ambiente, é ele que tem que se esforçar. É o modelo médico. O modelo médico, fazer um parênteses, já foi uma evolução do modelo anterior, que era um modelo religioso, que nós chamamos da prescindência, que antigamente, antes do modelo médico, que foi uma vitória da academia, o modelo médico, se ligava à deficiência a alguma questão religiosa, superstição, a pessoa fez alguma coisa para Deus, ela deve merecer esse castigo, ou a família dela, enfim. Então, vejam, o modelo médico já foi uma evolução. Mas aí, em 1960, os movimentos políticos de pessoas com deficiência, sobretudo na Inglaterra, comprovaram que as maiores dificuldades das pessoas com deficiência vêm das barreiras socioambientais que, somadas à questão corporal, dificultam a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Né? E é o que nós chamamos, então, de modelo social da deficiência. Nós temos, então, como modelo social, a soma de dois fatores inseparáveis: as barreiras socioambientais somadas à condição corporal. Então, as barreiras têm uma importância muito grande na definição de quem é pessoa com deficiência. Na sequência, nós temos aí uma contribuição do feminismo de mulheres com deficiência, que conseguiram demonstrar que, apesar dessa evolução gigantesca do modelo social, algumas pessoas, apesar desse reconhecimento das barreiras, nós não podemos ter uma visão irrealista. Mesmo que nós tiremos todas as barreiras, aquelas pessoas ainda vão ter necessidade de algum cuidado, de alguma ajuda, enfim. Aí surge, então, o que nós chamamos de ética do cuidado,
tá? Vitória do feminismo das mulheres com deficiência. Mas fiquemos aqui com o modelo social da deficiência, por quê? Porque ele foi amparado, ele foi registrado no conceito de pessoa com deficiência, trazido pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu artigo 1º, que reconhece justamente que a deficiência é a soma desses dois fatores, a condição corporal somada às barreiras socioambientais que podem atrapalhar a inclusão social e a igualdade de oportunidades na vida daqueles indivíduos. E é bom a gente lembrar que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi o primeiro documento de direitos humanos internalizado no nosso ordenamento jurídico com equivalência de norma constitucional, porque ele atendeu os ditames, a exigência do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, ele tem força de norma constitucional. Isso significa que todo o nosso ordenamento tem que estar de acordo com a Convenção. E, na Convenção, a própria Convenção, desde o preâmbulo, reconhece a dupla ou a hipervulnerabilidade de mulheres e meninas com deficiência. Nós somos mulheres com deficiência, maiores alvos e mais propensas a violências e discriminações. Fazer um parêntese aqui para registrar também que o Brasil tem uma das legislações mais avançadas no mundo do que tange aos direitos da pessoa com deficiência. Mas, lógico, que o direito deve ser utilizado como um catalisador de transformação social. Ele é algo pequeno para transformar uma realidade estrutural. Então, cabe a nós, em eventos como esse, plantar sementes de inclusão. Mas voltemos, então, a falar a questão da mulher com deficiência. A mulher com deficiência, ela acaba, dentro de uma sociedade, num não lugar, numa invisibilidade. Isso é tão notório que, por exemplo, por que quando a gente fala em pessoa autista, qual a imagem que você tem? Provavelmente, vou dizer, de um menino, porque começa que o símbolo, a cor escolhida é o azul, e se você perguntar para alguém por que a cor escolhida é o azul, vão te dizer porque existem mais meninos do que meninas autistas, numa proporção de 4:1. E aí, o estereótipo da pessoa com deficiência normalmente é aquele menino branco, e eu vou dizer por que branco, depois vocês vão entender. Branco, às vezes não oralizado, que tem várias estereotipias, ou que é gênio, como o The Good Doctor. Vejam, já existem pesquisas demonstrando que é um mito essa estatística de 4:1. Mas por que esse mito existe? E por que existe mais diagnóstico masculino do que diagnóstico feminino dentro das neurodivergências? A começar porque o modelo de pesquisa científica para a neurodivergência leva em consideração o fenótipo masculino. Então, quem é estudado nas pesquisas científicas de neurodivergência são os homens. E as mulheres apresentam características diferentes. Então, enquanto o homem, por exemplo, pode ter maior dificuldade de interação social, a mulher pode ter, e aí, volto a dizer, cada um é um conjunto único de capacidades e limitações, uma maior facilidade de mascaramento social. Então, ela imita, ela tem a questão do espelho. Por isso que é tão difícil diagnosticar uma mulher com deficiência. Neurodivergência, que foi o meu caso. Se você somar isso a outras características minhas, então, como aconteceu o meu diagnóstico? Meu primeiro filho foi diagnosticado aos 13 anos, depois de eu muito lutar por esse diagnóstico, porque ele era uma pessoa... Tinha amigos, ele ia muito bem na escola, enfim, falava muito bem, falou muito cedo, andou muito cedo. Ninguém diria
que ele tinha alguma neurodivergência. Só que eu estudo o assunto e a gente conhece. Quando chegou a pandemia e ele chegou na adolescência, as coisas afloraram. E aí, então, a gente procurou mais especialistas e tal. E aí, ponto. Altas habilidades, superdotação e autismo. O que acontecia? Como uma das características da altas habilidades, superdotação, ele entendia o que o outro esperava, racionalizava e transformava isso em ação. Quando chegou na adolescência, ele se fechou. Então, vejam, uma mesma pessoa pode ter uma série de características e que podem, então, dificultar o diagnóstico, por isso que a gente não pode colocar, volto a dizer, as pessoas em caixa, em padrões. Então, se você tem um padrão de diagnóstico, o menino, o homem autista, você não vai chegar no diagnóstico da mulher que tem biologicamente, estruturalmente, outras características. E sem contar em relação à singularidade do indivíduo. Mas até nisso nós somos preteridas. Em relação à violência doméstica, se nós pensarmos, mulher com deficiência sofre violência doméstica? Sofre muito. Quanto? Faltam dados. Por que faltam dados? Porque a mulher com deficiência é tão invisibilizada que apenas em 2019 houve uma alteração na Lei Maria da Penha exigindo que se coloque no boletim de ocorrência se registra a condição de deficiência ou não. E isso foi colocado, e eu faço parte da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Nós encampamos uma campanha chamada Põe no BO, para estimular as mulheres que sofrem violência doméstica a colocarem no BO a condição de mulher com deficiência. Faltam dados, faltam políticas públicas. Falta acessibilidade comunicacional. Pensa uma mulher surda, não oralizada, que utiliza de libras para fazer sua comunicação, sofre uma violência doméstica. Ela vai chegar na delegacia. Primeiro, como é que ela vai... Ela pode encontrar dificuldade até chegar na delegacia. Chegou na delegacia, vai ter intérprete de libras? Tem uma outra questão. Muitas vezes, o próprio agressor ele é o responsável pela manutenção da economia do lar. Porque, imagina, se já é difícil, se as mulheres já ganham menos num todo que as mulheres sem deficiência, que os homens, as mulheres com deficiência têm mais dificuldade para ingressar no mercado de trabalho do que as mulheres sem deficiência. E, muitas vezes, ela está naquele relacionamento e a forma de subsistência dela também. Então, será que ela vai denunciar o agressor? Às vezes, em relação a esse padrão, já caminhando para o final da minha fala, esse padrão de corponormatividade, de corpo normal, faz com que a mulher com deficiência se sinta menos digna de ser amada, menos digna de ser cuidada, de ter afeto. Então, já vai que alguém não me queira depois desse agressor. Eu vou dizer para você, mulher com deficiência que esteja nos assistindo, você tem valor, você é especial, não tenha medo. Se esse sujeito é abusivo, ele não te merece. Valorize-se. E aí um dado estatístico impressionante. Aconselho quem tiver curiosidade, vale muito a pena conhecer o projeto Eu Me Protejo, eumeprotejo.com, que é um projeto que nasce para prevenir violência sexual de crianças com e sem deficiência. Mas vocês sabiam que a mulher com deficiência no mundo todo tem a chance, tem de 40% a 68% de chance de sofrer violência sexual antes dos 18 anos? Uma criança, antes dos 18 anos. De 40% a 68%. Enquanto os homens com deficiência, o risco é de 16% a 30%. É uma provocação, por isso eu agradeço mais uma vez o convite, porque lançou luz a uma população invisibilizada de mulheres
Parabenizo também a ASP por abrir esse espaço para celebrarmos, sem esquecer do que significa o Dia das Mulheres. O Dia das Mulheres é dia de luta. É dia de luta. Celebremos as conquistas, mas não desistemos do tanto ainda que temos por fazer. Eu quero terminar minha fala dizendo o seguinte: o movimento político das pessoas com deficiência tem um lema mundialmente conhecido, que é o nada sobre nós sem nós. E isso foi trazido para o texto da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência como norma. Então, agora é dever de toda política pública, toda ação que envolver pessoas com deficiência, elas devem ser chamadas para opinar. E eu quero trazer para vocês, para terminar a minha fala, uma poesia, um texto da nossa secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, que diz assim. Ela, mulher com deficiência, escreveu esse texto chamado Sobre Nossas Vidas. Sobre nossas vidas. Surdas, cegas, cadeirantes, amputadas, autistas, ostomizadas, implantadas, com quaisquer ou múltiplas deficiências. Usuárias do serviço de saúde mental, em muletas, órteses, próteses, bengalas, somos milhões e diversas. Estamos presentes em todos os territórios. Temos raça, cor, gênero, idade, orientação sexual, língua, etnia, posições políticas e profissões diversas. Somos Adriana Dias, Judith Herman, Frida Kahlo. Frida Kahlo é mulher com deficiência, a gente não lembra disso, né? Dorcelina Folador, Dorina Will, Lília Martins, Stella Young, Ellen Keller, Ana Sullivan, Luísa Câmara, Vera Balbino, Ana Cláudia Monteiro, Nádia Pinho, Ana Paula Cruzeira. Nossos apelidos, síndromes, doenças raras e lesões e CIDs não nos definem. Nossas deficiências não nos envergonham, honram ou vitimizam. Não nos interessa ser guerreiras, santas, mártires, heroínas da superação. Não nos interessa sofrer. Queremos ser tratadas com dignidade, viver livres de qualquer discriminação. Com os nossos corpos extraordinários nas ruas, provamos que é sempre bela quem vai à luta por justiça social, embora para muitas de nós isso não seja possível. Somos mais fortes quando unidas e não queremos ficar apartadas das demais. É conosco, e não por nós, que a roda da história precisa girar. É conosco, e não sem nós, que a vida há de melhorar. Muito obrigada. Eu não falei para você que está nos assistindo aí da sua casa, do seu conforto, que valia a pena ficar? Então, já recebeu essa mensagem agora, maravilhosa, que a professora Juliana nos transmitiu. E agora eu passo a palavra à professora Prudente. Estou, como todos, todas, encantada, né? Depois de ouvir o professor Regis e depois de ouvir a nossa colega, né? Aqui a doutora Juliana Izar Segala. Né? Muito honrada aqui pelo convite, pela confiabilidade. Quero agradecer a ASP esta oportunidade, e aí, na pessoa da doutora Patrícia Anastácio, que é do conselho aqui da ASP, né, e está aqui presente, agradecer, não é, esta oportunidade, porque é novidade, doutora Patrícia, é novidade, meu caro professor Regis Oliveira, professor titular da Faculdade de Direito da USP, desembargador do nosso TJ. Olha só que companhias importantes que estão aqui. Doutora Juliana Izar Segala, que deu toda essa demonstração de conhecimentos de direito, sobretudo de direitos humanos para todos nós. Mas saibam, é uma novidade os negros na ASP. Os advogados negros, ou nós, os negros brasileiros, que temos aí uma pobreza
né, que advém aí de séculos, décadas e tal, então uma pobreza geracional, somos né, chegamos à advocacia, nos desenvolvemos, principalmente via as comissões, né, da nossa OAB, mas não chegávamos à ASP. Houve alterações, revoluções por aqui, e aí está o conselho, né, da ASP, com essa representação por advogadas negras, e isto é um orgulho, é uma alegria para todos nós. Eu quero agradecer. Não, eu acho que eu não apertei direito. Ah, sim. Então, neste momento, minha homenagem à ASP vai nesse sentido, mulher e direito. É a ASP no Estado Democrático de Direito. Essa conquista de todos nós, e essa foto histórica nos traz as musas da nossa dramaturgia na rua, clamando por liberdade, clamando contra a censura, clamando pela democracia. E aí vai, né? Da esquerda, a partir da esquerda, a Eva Tudor, a Tônia Carreiro, a Eva Vilma, Leila Diniz, Odete Lara, Norma Bengel, e o bracinho que aparece ali, que não deu para ver toda a figura, Cacilda Becker. Olha, acho que não faltou ninguém, mas o importante é o que eu quero aqui enaltecer, é o Estado Democrático de Direito. Nós estamos aqui com toda a liberdade para a crítica. Vejam, atentem para, né, aí a palestra que acabamos de ouvir da doutora Juliana Segala. Veja como ela, com liberdade, analisa o direito, né, a ser mulher e dotada ou com deficiência, né? E todos os entraves. Pois é, esses posicionamentos críticos são, né, expressões de democracia. Mas passo aqui, né, para os atores negros. Não estão naquela foto, mas estão nesta, né? Quando a arte enegrece, ela liberta o teatro experimental do negro. Nas minhas pesquisas, a primeira manifestação que encontrei pela criminalização da discriminação racial foi justamente, né, na descrição de eventos do teatro experimental do negro. Eram os artistas se reunindo e tentando saber o porquê eram tão discriminados, né, para expressar aí a sua arte. Então, aí está o Abdias do Nascimento, a nossa Ruth de Souza, que morreu com quase 100 anos, né, recentemente, mais recentemente, faleceu a Léa Garcia. Só 13 aí, né? Exemplos, mas são muitos outros, e chamo a atenção para os artistas pela contribuição séria e espetacular deles para o desenvolvimento de toda e qualquer nação, e talvez por isso os abusadores, né, os déspotas, perseguem os artistas, não gostam dele. Nós estávamos até mais ou menos, né, aí numa construção da nossa convivência politicamente aí organizada, e fomos assustados pelo governo federal anterior, aí, há pouco, e há um trabalho aqui dos jovens jornalistas, Júlia Dualib e o Rafael Norton, no documentário que acaba nos demonstrando que quase perdemos a nossa conquista da Constituição de 88. Vamos ver se eu consigo, são só 3 minutos, ver se os senhores eu consigo aqui.
nós andamos daqui com a tropa até a altura do setor militar urbano. E quando a gente chega no setor militar urbano, tinha uma linha da Polícia do Exército, e era uma cena meio realmente hollywoodiana, porque era a linha da PM e poucos metros depois a linha do Exército, uma na frente da outra. Prepara a tropa que nós vamos entrar e vamos prender todo mundo. Ele virou para mim e falou: o senhor ia entrar aqui com homens armados sem a minha autorização? Porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de homens armados que o senhor. E Capelli me liga. Diz: ó, o general está dizendo que não vai ter prisão. E aí eu digo ao comandante: nós vamos cumprir o que a lei manda. E aí ele diz: não vão. Quando se abre o debate sobre a GLO, a Janja ela está sentada nesse momento e ela fica em pé e diz: GLO não, é entregar para os militares. Inclusive foi a Janja que marcou, sabe? Não aceita GLO, porque GLO, tudo que eles querem é tomar conta do governo. Se eu dou autoridade para eles, eu tinha entregado o poder para eles. Teve um momento de embate, né? Entre eu e o general Dias, por exemplo, de que eu me exaltei mesmo. Falei assim: general, o senhor não precisa de GLO para entrar lá no Palácio do Planalto e esvaziar as pessoas que estão lá. Só essa quantidade de polícia não vai dar conta de conter. Se o Exército não chegar, vão acabar com tudo aqui na esplanada. A fala deles é o seguinte: a gente só consegue controlar isso aqui se baixar a GLO. O presidente ligou algumas vezes. Numa das vezes eu estava lá, e na hora desse telefonema que o presidente deu, não sei com que ele falou no telefone, parece que ele cobrou para que colocassem mais soldados na rua. E alguém gritou que os soldados, isso é uma verdade, o Exército só pode ir para a rua com GLO, a garantia da lei e da ordem. E o presidente disse: não, com GLO eu não quero. E alguém disse: só pode ir com GLO. E houve um entendimento que alguém disse: vamos colocar uma GLO para ir para as ruas. Também temos a informação de que o Gonçalves Dias e o ministro Múcio diziam para o senhor, pegando o pulso dos militares da hora, que a esplanada só esvaziaria se houvesse a GLO. O senhor recebeu essa informação? Recebi e disse que não ia ter GLO. E aí, quando o Múcio liga falando que as polícias das Forças Armadas estavam esperando a GLO, aí o presidente dá um tapa na mesa e diz: quem quiser mandar que dispute a eleição. Vários réus disseram. Bom, acho que já estamos muito bem informados e essa era a intenção de que todas... Ai, desculpe. E agora, para eu voltar... Vou pedir ajuda aqui aos universitários. Eu preciso voltar aos quadros, mas só para esses momentos, para que cada um de nós, cada uma das pessoas que nos ouvem, continuidade, estejam muito atentos com a conquista da... É aí mesmo, esse quadro mesmo. Com a conquista, não é? Da democracia e o quanto no exercício da nossa cidadania nós precisamos permanecer despertos, porque eu acho que eu, como todos, me assustei com o 8 de janeiro. E depois, com atenção, né, assistindo esse documentário, vejam, é louvável quando nós, na universidade, analisamos os pensadores, os filósofos, os juristas. Mas o que acabamos de ver foi documentário e são as pessoas que estão aí vivas se pronunciando. Então, é sério, é grave a chamar a nossa atenção para permanecermos muito despertos com a nossa conquista. Mas... viva a democracia e a política de dados abertos, que o professor Regis já se referiu aqui a dados, e também a professora que me antecedeu, a Juliana Segala, também, né? Então,
eu só consigo entender questões graves sociais que atingem toda a nossa sociedade a partir de informes científicos e dados. Então, a política de dados abertos, ela só ocorre na democracia. E aí, os movimentos sociais unidos nos legaram essa Constituição de 88. Mas ainda estamos num Estado democrático de direito em construção, pelos dados que estamos observando a partir do IBGE, que é órgão aí do governo. Já foi dito aqui, eu estou repetindo, né? As mulheres brasileiras recebem 79%, né, dos salários masculinos, né? E gastam muito mais horas de trabalho como cuidadora das famílias, são quase 10 horas a mais de trabalho, aí nesse caso não remunerado, né, mas necessário lá na sua casa. Essa é uma realidade que já foi aqui apontada. E a representatividade política? Que questão séria, né? É um outro indicador que aponta desigualdade, a ponto de, num ranking, né, o Brasil estar no 133º lugar no que diz respeito à presença feminina em parlamento. O Brasil está atrás da Bolívia, do Senegal, que são exemplos aí muito respeitáveis, mas de repúblicas pobres, se comparadas com a República Federativa do Brasil. Atenção aí de todos, né? Mais do que isso, aí entre a população, né? Pessoas com mais de 25 anos de idade, né? Então, aí dados de 2022, 35,5% dos homens brasileiros não tinham ainda, ou tinham apenas, né, o tal ensino fundamental incompleto. No que diz respeito às mulheres, 32,7%. Mas no que diz respeito às pessoas de nível superior, foi aí 16,8% entre os brasileiros, 21,3% entre as brasileiras, dados aí do IBGE. Não vamos bem e precisamos alterar esta realidade. É algo aí imediato. Deixa eu ver se... Não, voltei. Ai. Agora foi. Né? Também conquista, né, desse Estado de Direito, que ainda está em construção, mas já é uma conquista com base na nossa Constituição atual de 88, é esta sociedade civil organizada e participativa que vem contribuindo muito para a política de dados abertos. Então, vejam o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? No infográfico anuário de 2022, né? Mostrando, ou aqui apresentando, o crescimento, né, da violência sexual, dos estupros, né? O maior número de estupros, né, aqui em 2022, comparado com 2021. Isto é muito grave, isto é muito sério. Também demonstrado aqui pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública o crescimento dos indicadores de violência doméstica. O professor já citou aqui a grande conquista nossa brasileira, que é a Lei Maria da Penha, internacionalmente aí também elogiada, mas crescem todos os indicadores de violência doméstica. Esses dados estão aí, vou ficar aqui na AASP, depois para melhores aí, informações e análise, que aqui não vai dar tempo, né? Mas há um crescimento de violência contra a mulher, e aqui estão números, né, do feminicídio. Então, chegamos ao feminicídio,
tendo em vista a violência e de seres humanos perdendo a vida, né, assassinados na sua condição de mulher. Por que mulheres? Então, já tínhamos o homicídio, veio o feminicídio, né? E aí mostrando também a questão da etnia, vítimas do feminicídio. Nossa, 71,1% mulheres negras jovens, com idade entre 18 e 44 anos. Isso são dados, né? Está aqui demonstrado, não são meras opiniões. Então, providências, né, precisam aí ser tomadas. Deixa eu mudar aqui o quadro, né? Não se impressionem com o fato de estar em introdução, porque já estou falando há quase meia hora. Não é bem uma introdução, mas nós precisamos pensar nas raízes desta nossa violência. Então, nesta oportunidade, quero homenagear o meu orientador, o saudoso professor Dalmo de Abreu Dallari, que me lembrava que uma teoria de direitos humanos não é mera demonstração de conhecimentos. Não posso vir à ASP diante de professores e diante dos meus colegas advogados fazer demonstração de conhecimento, não. Eu venho com uma teoria crítica de direitos humanos clamando por políticas de transformação, né? E aí o professor Dallari me lembrava, você, mulher negra, você se volta para as questões, né, da discriminação racial, mas, né, olhe bem ao seu redor, né, porque uma teoria crítica de direitos humanos que vai trazer uma política de transformação deve se voltar para o combate de todas as formas de opressão. E isso seria ser advogado. Por quê? Porque precisamos desconstruir, né, o patriarcado, desconstruir o capacitacismo estrutural, o racismo estrutural que se banalizou nesta sociedade. Isto, né, vai exigir aí também muita pesquisa por parte de todos nós, mas me lembrava ainda o professor Dallari, veja, é uma questão política. Só a política livremente expressada, com a participação de todos, vai conseguir alcançar essas questões. Feministas já foram citadas aqui, eu me considero feminista e lembro aqui uma contribuição da feminista norte-americana Marilyn Frye, que eu saiba nunca veio ao Brasil, mas a Iris Young já veio ao Brasil e interpreta, né, a metáfora da gaiola, que foi pensada pela Marilyn Frye. Então, o que a Iris Young nos apresenta? Bom, né, é da natureza dos pássaros voar. Os pássaros são de diversas cores, tamanhos e tipos, estão engaiolados. Estamos nós, os humanos, também engaiolados? Pelos dados que acabamos de ver, estamos sim. É da nossa natureza conviver com respeito, é da nossa natureza, homem, mulher ou pessoa transgênero, conviver em paz, exercer, né, a nossa liberdade relativamente, porque não somos viventes e sim conviventes, né? Mas a felicidade é nossa, é da nossa natureza, mas nós não estamos seguros, nós não estamos bem, nós estamos engaiolados como os pássaros. O que fazem os pássaros? Nossa, correm conhecer os lados da gaiola, o fio da gaiola, não é? As grades da gaiola, para poder, né, aí romper com tudo aquilo. Mas, né, a questão é grave. Por quê? Porque a rede, as barreiras, né, as grades da gaiola foram sistematicamente, racionalmente colocadas há muitos séculos. Não é uma tarefa simples e fácil. Daí a ação política de todos.
todos aqui vão ter lugar de fala, sim, né? Porque é uma questão política. E a política é a arte aí que consegue nos ver de forma integral, né? A individualidade e a convivência aqui entre todos. Isso é política. Só que para romper aí a gaiola é preciso uma visão macroscópica, é preciso a visão política da gaiola. Então, é necessária a visão aí total para que, em conjunto com todos, né, nós vamos desenvolver estratégias para a libertação dos pássaros, para a nossa libertação. Então, enquanto a colega, aqui a doutora Juliana Segala, se refere à questão da mulher, né, com deficiência. Veja o quanto nós avançamos, todos nós, acompanhando o pensamento dela. Né? Isso é um crescimento, isso nos fortalece nessa visão total, macroscópica, política e que é necessário. Mas há também aquilo que talvez não, que é mais simples, mas que a gente não leva em consideração, a percepção ali das diferenças. Então, aqui lembrei Dalmo Dall'Ari, lembro agora Paulo Freire. Né? Então, a educação, a formação de pessoas que nós não cuidamos. E Paulo Freire nos ensinava, ou nos ensina, que a tendência, né, quando não se cuida da educação, quando não se leva a educação a sério, a tendência do oprimido é imitar o opressor. Isto é muito presente na nossa sociedade. Nós temos, sim, que cuidar da informação e da educação de todos para romper com essa gaiola. Né? Então, a percepção simples assim, não há pessoas idênticas, somos iguais para o exercício aí de direitos e obrigações, mas haja diferença entre os humanos, né? Daí vem diferenças biológicas, culturais, étnicas, que vão exigir respeitabilidade e aceitação. Simples assim. Diferenças não dizem respeito à superioridade de uma pessoa em relação a outras, né? Então, veja que um outro aqui, jurista, o Fábio Conner Comparato, e essa obra todo mundo conhece, Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, o professor Comparato lembra, né, que as desigualdades, sim, as desigualdades são criações racionais, arbitrárias, injustas, exigem, sim, o enfrentamento aí de todos, porque as desigualdades estabelecem relações de dominação e exploração entre as pessoas. E onde é que a gente vai fazer isto? Né? Então, realmente, é na formação, aí na educação. Até lembrei aqui um verso tão cantado pela Elis Regina, mas eu acho que os versos são do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, Os Filhos de Cuca Legal, que é o que todos nós queremos, né? Pessoas aí pacíficas, respeitosas, né? Aí na convivência, né? E a questão aqui, rapidamente, de gênero, né? Que precisamos repensar sempre, porque a minha geração acomodada, né? A homens e mulheres, assim diz a biologia. E hoje, com o avanço científico, o avanço das ciências sociais, da psicologia, né? O que sabemos? Os gêneros são vários, porque eles são construídos e desconstruídos, eles são mutáveis, e nós temos que respeitar. Então, se o direito começa lá no advocare, né, a gente se volta para o outro, que é esse outro? Essa multiplicidade de seres humanos a merecerem aí todo o nosso respeito, né?
a identificação social, hoje um pouco melhor cuidada, mas nós sabemos que o Brasil também está no ranking, né, aí dos locos do mundo onde mais se agride pessoas em razão de gênero e em razão de orientação sexual. A pergunta é: por que a sexualidade do outro incomoda tanto que eu preciso ir lá arranhar e atacar? Né? Onde estão as raízes, né, da nossa violência? Né? Vejam, né, a invisibilidade das pessoas transgênero. Então, não há pessoas transgêneras, o correto é pessoas transgênero. Né? Então, vou aprendendo aí. Né? Então, é num exercício de individualidade, de personalidade, que as pessoas vão se construindo ao longo da vida, e todos nós temos aí que respeitar, né? Aqui, rapidamente, o que o nosso direito civil vem cuidando, e bem, né? Estamos, né, sob a égide de um Código Civil de 2022, agora sendo devidamente revisto, lá estão os direitos de personalidade, mas temos sempre que lembrar da política. Os direitos da personalidade são os direitos humanos que estão ali como fundamentais na nossa Constituição Federal. E pessoas de excelência, né, quanto à personalidade, mas que vão ser desconsideradas nesta sociedade, porque nasceram pretas, porque nasceram mulher com deficiência, porque nasceram pessoa transgênero, porque nasceram nas favelas. Então, né, os direitos da personalidade são políticos também, né, e aí nós temos, sim, que cobrar muito daquele que se apresente como representante do povo, aqui estou ao lado de um, estou ao lado de um, cobrar muito e de toda a sociedade, né? Porque a nossa convivência está aí bastante problematizada, né? Aí aquilo que todos sabem, né? Que os direitos humanos já foram tão romanceados, mas nessa Constituição de 88 eles estão lá como indisponíveis, porque são ali fundamentais, né? Vou mais rapidamente aqui passar. Vejam, a feminilidade é uma expressão que vai alcançar muitas características de determinados seres humanos, né? Ser mulher. Mas lembrando, né, que a mulher, além de mãe, é companheira, é amante, é trabalhadora, é eleitora, é representante do povo, é empresária. A mulher pode e deve ser tudo o que ela quiser. Mas a grande conquista advém da participação política do feminismo, um movimento político integrado principalmente por mulheres, mas por muitos homens também, com vista ao reconhecimento e o respeito à feminilidade e expressão desse direito de ser mulher, né? E lembrar que é a partir do feminismo, porque muitas vezes nós vamos ver, né, um certo menosprezo pelas feministas ou pelo feminismo, mas bom lembrar que esses direitos de expressão de feminilidade, maternidade, salário maternidade, parto humanizado, adveio de mulheres, né, que com ativismo político feminista que levou a essa conquista. Mas, além desses direitos que expressam feminilidade, há direitos que interessam diretamente às mulheres, direitos sociais, mas de interesse feminino, a proibição da discriminação no mercado de trabalho em razão de sexo, a exigência das creches, o reconhecimento, né, aí, constitucional de famílias formada por um dos pais e seus filhos, a própria licença paternidade é do nosso interesse, mas o que está lá no artigo 226, que o grupo ali de pessoas formadas
por um dos pais e seus filhos é uma família, e a gente vai dizer, é óbvio que o é, mas na Constituinte de 88, foi muito difícil colocar essas questões na Constituição, porque a gente ainda convivia com aquele Código Civil de 2016 e aquilo era um horror perante os céus. Então, aí, né, aqui leia-se, né, porque no decorrer da vida, e sobretudo na advocacia, vamos encontrar, sim, um homem com os seus filhos, os seus dependentes. Mas o que nós vamos encontrar a miúde são mulheres com os seus filhos. E, naquelas épocas, havia a mulher desquitada, a mãe solteira, a mulher sozinha, etc. Hoje a gente fala mãe solo, né, e tal, mas foi muito importante que se colocasse isso na Constituição, mesmo que não viesse aqui mãe, viesse com um dos pais, não importa. Foi para a Constituição, alterou o Código de 2002. Né? E aí nós estamos, né, como também já foi mencionado aqui, a importância, né, da interseção. As interseccionalidades, o entrelaçamento de dados e de informes que vão elucidar algumas questões muito complexas, mas é através dos dados e das interseccionalidades é que nós vamos perceber as raízes dessa nossa violência à brasileira, né, porque é uma realidade a ser mudada, né? Então, as pessoas vão dizer, nossa, vai falar da escravização? Pois é, não há como deixar de falar a respeito dela, porque ela durou muito tempo, não é? Quase 400 anos. Né? E aí vem uma série de consequências. Os negros hoje são a maioria numérica aqui dos brasileiros, mas vejam, é o grupo que não conheceu o núcleo social básico da família, que lhes foi proibido porque não eram cidadãos, eram os escravizados. Isso traz consequências, e nós vamos ver aqui rapidamente, para toda a sociedade. Né? E a mulher escravizada, né, era também objeto sexual, sujeito a abusos e tal, está aí na literatura e na história, né? Mas há parte das histórias que não nos são contadas. Né? Eu, como agente público, funcionária pública, eu já fui secretária de Justiça do Estado de São Paulo no início do século XXI, bem naquela época em que o Ministério do Trabalho reconheceu, né, os profissionais do sexo. Há homens, mas eu só conheci mulheres que procuraram a Secretaria, né, de Justiça do Estado de São Paulo em busca de seus direitos, de se organizarem em associações, e etc. Era uma corrida. E elas eram demonizadas e eu junto com elas, porque as recebia e tinha que discutir, porque naquela relação de ocupações reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, foi colocado lá os profissionais do sexo com um determinado número, tão respeitável como as demais profissões. E as pessoas queriam saber dos seus compromissos, né, com previdência e etc. E eu ali, impedida de trabalhar pela demonização que há nessa sociedade quando se fala em sexualidade. Meu Deus! Né? Isto é algo que precisa aí ser muito bem esclarecido, porque nas minhas pesquisas, e cito aí o Evaristo de Moraes, numa obra dele, a campanha abolicionista, ele escreve sobre a escravização, e com acuidade e com documentos. Né? Então, o Evaristo Moraes, nessa obra Campanha Abolicionista, nos conta, nos relata a utilização das escravizadas no meretrício. Então, isso ocorreu aí em séculos brasileiros.
A sociedade brasileira precisa repensar certas situações e ter mais respeito pelo ser humano. Então, a situação era tão presente que o primeiro Código Penal, chamado Código Criminal de 1830, ele não traz o crime lenocínio, que é aquele aproveitamento, aquela exploração do sexo do outro. Hoje, essa prática é criminosa, devidamente reconhecida. Mas, no Brasil, somente passou a ser reconhecido como crime essa exploração do sexo do outro, ao ferir lucro com o sexo do outro, em 1890, que é o segundo Código Penal brasileiro já dos tempos de República, porque antes nem trazia isso. Por quê? Porque as famílias tão religiosas, mas tão ricas e escravizadoras, utilizavam as escravas no meretrício. E aí, na obra do Evaristo Moraes, ele traz documentos, né, porque se tentou, alguns, coibir esta situação, mas nunca pensando na escravizada como um ser humano. O que incomodava era a presença dessas mulheres em locais e horários proibidos. Por que essa escrava está fazendo aqui? Então, ela levava um bilhete, que era uma autorização, para estar em alguns lugares, porque ela praticava o meretrício e levava o dinheirinho lá para a tal família. E nos documentos vem até nome das famílias e tal, né? Então, as pessoas não gostam disso, mas se nós não mergulharmos nessa nossa história, história é ciência, pauta-se pela verdade, nós nunca vamos nos descobrir e mudar, né? Depois eu vou pular aqui. Bom, o Pelourinho, vou pular alguns assuntos aqui que é visível e temos que terminar, né? Então, veja, o Pelourinho é justamente, né, aquele signo, aquilo que demonstra, né, que naquele locus há uma vila, há uma cidade. Mas o que era o Pelourinho, senão uma espécie de poste lá colocado, onde se amarravam pessoas e ali eram praticados, então, né, penalidades, à vista de todos. Isto nos malformou, e isto ocorreu durante séculos, né? E aí o professor se referiu aí ao aborto. Pois é, né? As práticas abortivas, né, aí presentes também na história, porque a mulher escravizada não podia decidir sobre gestação e prole, dependia do interesse do escravizador. Então, práticas abortivas violentas, infelizmente presentes até hoje, né, sobretudo entre a população mais pobre, segue um rito, uma prática dolorosa que leva à morte, porque o Estado brasileiro nunca ouviu as mulheres, né? Demoniza-se, proíbe-se, e a questão vai ocorrendo. Só que a nossa Constituição de 1988, ainda nesse mesmo artigo 226 que já citamos, acho que é no parágrafo 7º, impõe ao Estado brasileiro, determina ao Estado brasileiro a educação e a informação para a formação e o desenvolvimento de família, etc., né? Não vou ler aqui Constituição, que vai demorar, mas está ali, né, o compromisso constitucional em se levar a todo o povo a informação para que, com liberdade, as pessoas possam formar a sua prole. Isto não ocorre, né? E aí nós temos, né, as práticas aí, violentas ainda ocorrendo, né? E banalizou-se, então, né, aí as diversas formas de violência, né? Não precisa se falar a respeito delas, porque, infelizmente, estão presentes, né, aí nas nossas vidas, e é isto
tudo que queremos alcançar. Como é que vamos desbanalizar? Como é que vamos mudar isso? Há de ser, sim, na informação, né, e na educação, né? Aqui nós estamos já, né, finalizando, lembrando o Código Civil de 2002, que já trouxe muitas modificações. O Código Penal alterou-se, né, trazendo o feminicídio, né, lá no artigo 128, né, que é um homicídio, o feminicídio é um homicídio qualificado, né? Aí a morte da mulher, né, pelas suas condições de ser mulher, o menosprezo à condição da mulher, a discriminação à condição da mulher, tudo isso é muito grave. O advento, então, da Lei 11.340, em 2006, é a Lei Maria da Penha, o histórico nós conhecemos, né, da doutora Maria da Penha, a bioquímica, ela teve que ir realmente, né, à Corte Internacional com o drama pessoal dela, que sofreu 2 tentativas de morte, se tornou cadeirante e tal. E o Brasil, condenado por tribunal internacional, vem lá a recomendação para que seja instituída uma legislação referente às práticas, né, de violência no âmbito doméstico e familiar. No espaço ali, né, onde a pessoa mora, mas também nessas relações da família brasileira, que é formada por tanta gente. Pois os atos ali, não é, também violentos, a lei vai alcançar, ela é elogiada e muito básica, porque alterou o Código Penal, alterou o Código de Processo Penal, alterou a lei, né, de execução penal. E essa questão dos programas de reeducação, que muitos não veem com bons olhos, me lembro das atividades da OAB em torno dessas questões. Vejam que a Constituição brasileira coíbe a pena de morte, prisão perpétua. Nós só podemos pensar em alguém apreendido penalmente para a reeducação. Então, essa parte da Lei Maria da Penha, ela é, sim, importante, não é aquela expressão passar a mão na cabeça, não. É levar as pessoas a pensarem no que praticaram. Isso independe de também ser aplicada às disposições ali penais, né? O Estatuto aqui da Igualdade, né, traz também, né, normas muito importantes no enfrentamento, né, da discriminação racial. E aí nós temos, né, as políticas de ações afirmativas. Já tínhamos, do final da década de 60, a Convenção contra todas as formas de discriminação racial, onde encontramos a expressão medidas especiais a serem aplicadas, né, aos grupos que permaneceram, então, discriminados, né, excluídos. Mas temos uma atual, que é a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, ratificada em 2022, onde já expressamente lá se encontram, né, políticas de ações afirmativas, e essas políticas de ações afirmativas, na forma em que essa Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância foi ratificada, né, utilizando-se dos mesmos procedimentos constitucionalmente exigidos às emendas à Constituição, esta convenção integra a Constituição brasileira. Então, porque constantemente é aquele perigo à democracia. Constantemente vem alguém dizer, olha, né,
vamos acabar com as políticas de ações afirmativas, vamos acabar. Não, né? Não é assim que a questão precisa ser vista, né? Há ainda algum jovem, né, aí, brasileiro, sem a escola, excluído, porque essa é a função das políticas de ações afirmativas, atentando que está se buscando meios de inclusão, né, pacíficos, legais e constitucionais. O que a gente vai esperar? Que as favelas, ao invés dessa instituição central única das favelas, todos nós estamos acompanhando isto, que vá em sentido contrário, que as pessoas venham revoltadas? Não. As pessoas estão pedindo escola, conhecimento, cesta básica, casa própria, né? E das formas mais respeitáveis e tranquilas possíveis, a despeito do tempo aí dos abusos e tal, né? Então, eu ainda coloquei ali uma homenagem às mulheres, e, se houver tempo, o professor aqui permitir, os senhores depois atentem aí para essa música tão bonita que se chama Mulher, né? E é aí de autoria, rapidamente aqui ver pelo menos o autor, né? Aqui Custódio Mesquita e Sadi Cabral. O que temos aqui é ela cantada pelo Emílio Santiago. Depois vai ficar aqui para aqui a ASP, né, disponibilizar para quem quiser. Mas, na verdade, o que pensei foi, afinal, uma homenagem aí à mulher brasileira, sobretudo as minhas colegas advogadas. Abraço forte a todas as pessoas. Muito obrigada por me ouvir. Desculpe, eu vou. Professora, nós passaríamos aqui a noite toda. O problema é que nós temos que terminar isso às 9 horas. Então, eu não temos mais tempo algum para fazer nada. Eu quero apenas mostrar aqui a todos o livro da professora Juliera, Inclusão não é favor nem bondade. Isso. Então, eu falei logo de início que nós estaremos aqui ladeados por mulheres maravilhosas. Ouvimos 2 exposições sensacionais. Vou passar aqui a leitura das mensagens que mandaram. Rita de Cássia Lourenço Azevedo, parabenizar a ASP pela brilhante palestra, encantada com o que disse a professora Eunice, ouvir o professor Reles, a doutora Juliane e a professora Eunice, referência em todos os sentidos. E Marcelo Taca. Também quero saudar o professor Torres de Oliveira, a doutora Eunice Prudente, pela qualidade das manifestações, além de serem queridos, grandes e amigos pessoais. Bom, eu pergunto se há alguma pergunta na plateia, porque nós estamos aqui em cima, eu estava preocupadíssimo com o tempo, por isso é que eu chamei aqui. Teríamos que terminar de qualquer maneira, mas eu queria só ressaltar, eu era deputado na época em que foi aprovada o Tratado da Pessoa com Deficiência, estava lá, tive a oportunidade de votar a favor da sua inclusão na Constituição. Havia muita divergência entre se era ou seria colocado ao lado da Constituição, ou seria inserida na Constituição. Essa era a discussão, e resolveu-se prudentemente, que ela fosse, aproveitando o nome da professora, prudentemente colocarmos ao lado da Constituição e não inserir no seu texto, mas ela integra a Constituição, com certeza. E tive a honra também, como secretário de Educação, de dar o nome, a professora Eunice Prudente lembrou, do maior de todos os educadores brasileiros, Paulo Freire, que eu, na minha gestão como secretário de Educação, dei o nome dele, Paulo Freire, para a Escola Municipal da Favela de Paraisópolis. Então, está lá, consagrado esse eminente professor, nosso professor de todos os tempos. Queria, então, agradecer a essas ilustres professoras o brilho de ambas as exposições, agradecer à ASP por terem aberto esse espaço. Eu tive o prazer de ter sido designado, o convidado, não só para compor a banca, mas para convidar essas pessoas maravilhosas que me ladeiam aqui. Suponho que todos devem ter ficado encantados com as 2 palestras, né, independentemente da minha, para que pudéssemos, neste final de curso, né, hoje é o último dia dessa festividade de um mês em homenagem à mulher, de fecharmos esse curso.
Então, para mim, foi muita vaidade pessoal, não só de estar presente aqui, mas de participar desse evento da ASP. Agradecer ao presidente, agradecer a todas as funcionárias que estão nos homenageando com a presença e a todos que tiveram a paciência de comparecer aqui e de nos ouvir. Muito obrigado a todos e declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado.